Como alegrar-se no Senhor nos ajuda a vencer a ansiedade. Este ainda continua o nosso tema aqui do nosso devocional. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Filipenses mais uma vez. Lembra? Paulo fala em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Depois, logo em seguida, ele diz, não andem ansiosos. Obviamente, isso aqui está no mesmo contexto. Você não vai andar ansioso se você tiver um coração alegre em Deus. Uma definição de alegria no Senhor é fazer dele a nossa fonte de alegria, a razão da nossa existência. E se desapegar de outras coisas. Vamos lá. Vou dar um exemplo disso. 1 Coríntios. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, os que casam, como se não casassem, os que compram, como se nada possuíssem. Ou seja, ele não está proibindo casar, ele não está proibindo ter. Não é pecado que você prospere, que Deus te abençoe e Deus te dê muitas riquezas. Deus fez isso na vida de homens de Deus. Mas ele está dizendo assim, olha, tenha não tendo. Como assim? Não se apegue. Não se apegue. Por exemplo, Jesus disse, não amontoe tesouros aqui na terra porque os ladrões roubam. É claro que Jesus não está proibindo que a gente tenha dinheiro, que a gente tenha uma poupança para dar um futuro melhor para os nossos filhos, porque em outras passagens bíblicas, como Provérbios declara que a formiga ela junta no inverno, ela junta, ou seja, ela poupa, ela acumula para o verão. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, não se apegue, não faça do dinheiro ser rico a razão da sua existência. E um dos motivos é, você pode perder esse dinheiro amanhã. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, ó, compre como se não comprasse. Então tenha, fique feliz quando você tiver. Faça como Paulo aqui em Filipenses 4. Quando ele recebeu a ajuda financeira de seus irmãos, ele se alegrou. Então, se alegre. Ele não está dizendo, ele não está aconselhando aqui um estilo de vida budista. O budista é isso, ensina isso, não deseje nada e, obviamente, não desejando nada, você nunca vai sofrer, porque o sofrimento seria a falta de alguma coisa, a perda de alguma coisa. Então, não é isso que Paulo está ensinando, porque ele ficou alegre quando ele recebeu uma ajuda financeira. Então, não é pecado ficar alegre. Eclesiastes diz, outra coisa que eu vi que é dom de Deus, que o homem possa comer e beber do fruto do seu trabalho. O homem é quem Deus concedeu que ele possa comer do fruto do seu trabalho. Então, é alegria comprar, assim como é alegria casar. Mas o que ele está dizendo? Tudo pode ser perdido. Casamento pode ser perdido, bens podem ser perdidos, tudo. Então, tenha não tendo. Tenha sempre no fundinho a consciência de que, olha, isso aqui pode amanhã virar água. Tudo mesmo. Literalmente. Literalmente. Como aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo no estalar de dedos. Então, fazer do Senhor a nossa alegria é ame as coisas que Deus lhe deu, mas não ame como você ama a Deus. Desapegue. Goste, tenha não tendo. Tenha não tendo. Outro texto. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ele não ordena que os ricos se desfaçam da riqueza como Jesus ordenou ao jovem rico. Deus também não ordenou a Salomão e a tantos outros homens que eram ricos e a própria Bíblia declara que o próprio Deus os fez ricos. E aqui também Paulo não está dizendo, não, exorta os ricos que sejam pobres. Não, olha, que não depositem a sua esperança no dinheiro. E ele chama de instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, esse aqui é um bom exemplo. Que os ricos não depositem a sua esperança no dinheiro. Eles podem ter o dinheiro, mas saber, amanhã pode não ter. Eu estava assistindo ontem a história do Ike Batista. O cara chegou a ser um dos mais ricos do mundo e depois perdeu tudo. Foi para a cadeia, ficou endividado, enfim. Tudo bem, mesmo que ali no caso tenha várias atitudes erradas, eu sei. Mas mesmo quando fazemos tudo corretamente, Jesus diz, ó, os ladrões podem pegar. Você conquistou corretamente e os ladrões pegam. Então, por que a gente anda ansioso? Porque muitas vezes a gente deposita a esperança em coisas instáveis. Se você deposita a sua esperança em algo instável, como o dinheiro, por exemplo, é normal que também você fique instável. Você também será instável.
Então, é isso. Deposite a sua esperança em Deus. Faça esse exercício. E é óbvio, eu gostaria que você ouvisse o que eu estou ensinando aqui amanhã, você já fosse assim, e que eu amanhã também já fosse assim. Mas eu sou pecador como você. Então é uma jornada para que a gente aprenda a cada dia a se apegar mais a Cristo e se desapegar das outras coisas. A amar as coisas, mas não como um Deus, como a razão da nossa existência. É uma longa jornada. Então, mas que nós devemos percorrer. É uma longa jornada, mas que nós devemos percorrer com a graça de Deus. Você crê? Vamos orar? Senhor Deus, ajude-nos a termos a mesma mentalidade do teu servo Paulo, em que podemos ter as coisas, casar, comprar e nos alegrar com tudo isso, porque são bênçãos do Senhor. Mas sabendo que no final é somente sem o Senhor que nós não podemos viver. Ó Deus vivo e todo-poderoso, seja conosco. Que a tua graça seja conosco, que o teu Espírito Santo seja conosco, nos fortalecendo a cada manhã. Livra-nos, ó Deus, da ansiedade, controla as nossas emoções e ajude-nos, ó Pai, a depositarmos a nossa fé somente em Ti, somente no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.